Nesta videoaula, irei refutar junto com o teólogo Iron Carvalho, que é também um ateu, desmascarando o doutor em teologia e arqueologia Rodrigo Silva, que é um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde também irei dar um complemento com o quarto ponto, refutando as mentiras ditas por Rodrigo Silva sobre a volta do suposto Jesus como a pregação por todo o mundo. Então, vamos ao vídeo a seguir. Quando a gente vai para o verso 14, Jesus muda a linguagem. Ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja, no verso 14, Jesus não diz assim, então... Fez o que Jesus falou? É isso que o texto diz? Que quando o evangelho fosse pregado em todo o globo? Foi isso, Rodriguinho? Você é doutor? Você é doutor? Você tá com brincadeira com a minha cara? Você tá? Ah, aqui você não tá falando com os seus membros, não. Aqui você não tá falando com os abestalhados que seguem você, não. Tá? Nós vamos desmiuçar isso aqui. Essa baboseira, essa inutilidade. Só serve para amedrontar a sociedade. Exatamente. O problema dos cristãos não interpretam o contexto social e cultural da Bíblia dentro do próprio contexto que a Bíblia se refere, onde interpretam a Bíblia dentro do contexto social, político, religioso, cultural do século XXI. Isso é um erro fatal. Porque tudo que existe na Bíblia está se referindo a uma época, século e geração específica determinada, que é a geração do primeiro século da Era Comum. Mas quem interpreta a Bíblia dessa forma, fora do seu contexto social, são os líderes religiosos. Eles distorcem todo o contexto para poder manipular e retardar seus gados e suas ovelhas. É o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Não, ele colocou a pregação do evangelho, não nas Américas, não na Europa, não na África, não na Ásia, não na Oceania, mas em todo o globo como sendo o fim. O que eu posso desprender dessa passagem da Bíblia aqui? Que o fim só virá quando algo, de fato, global... Vocês perceberam que aqui ele tá patinando? Tá patinando no mesmo lugar, tá parecendo Passat antigo na lama. Tá rodando aqui, pessoal, no mesmo lugar. Tá patinando na lama. Falou nada com coisa nenhuma. Vamos ver o finalzinho, que é o central daquilo que ele quer falar. Que é o foco. Acontecer, algo realmente universal acontecer, mesmo porque a volta de Cristo é descrita como um evento universal. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Veja, se a volta de Jesus será um evento universal, o mundo inteiro vai ver e vai se posicionar diante da vinda dele, porque diz aqui: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então, o que eu deduzo de Mateus 24, 14 e 24, 30? Três coisas eu já deduzo aqui. Em primeiro lugar, embora, repito, em que pese a ocorrência de guerras, terremotos e fomes até a volta de Jesus, ele falou que isso haveria de acontecer, um verdadeiro sinal de que agora... Vocês entenderam? Entenderam? É um pouco chato para entender, né? É um pouco. Então, segundo o grande doutor Rodrigo Silva, ele disse que o sinal, assim, irrefutável para a volta de Jesus, volta logo, seria a pregação do evangelho por todo mundo. Porque como está escrito em Mateus 24, 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Agora, pessoal, sem esse rodeio, sem esse blá 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 inútil, sem essa conversa, sem essa firula inútil que não serve para nada, vamos para a análise correta do texto, vamos para uma análise crítica, sem esse viés evangélico nojento, sem essa baboseira de religiosidade. Sempre eu falei com vocês, isso desde o início do meu canal. Para você entender um texto, você precisa ir para o contexto histórico e social. Isso eu sempre falei. Ah, você está falando agora? Não. Isso eu sempre falei para vocês, que para você entender um texto que seja bíblico, você precisa conhecer o contexto histórico e o contexto social da época. Não é o contexto social nosso, é o contexto social em que foi escrito. Mas vamos lá. O Evangelho de Mateus entrando dentro desse contexto histórico-social. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito décadas depois da morte de Jesus. Estima-se que Mateus
tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois da Era Comum, ou seja, depois de Cristo. Ou seja, o evangelho, esses evangelhos, 4 evangelhos, em especial o evangelho de Mateus, ele só foi ser escrito após a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, general romano. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as palavras atribuídas a Jesus em Mateus 24 foram provavelmente moldadas pelos eventos traumáticos da época, ou seja, por todos aqueles eventos que já tinham ocorrido, que já tinham acontecido, especialmente o colapso político e religioso de Jerusalém. Isso daí, pessoal, é fato. Você precisa conhecer o contexto histórico e social da época em que o livro foi escrito. Então isso aqui é o primeiro ponto que nós precisamos analisar. Qual é o segundo? Tem. Nós analisamos aqui conforme o contexto exige. Aqui eu vejo, pessoal, ou uma limitação do doutor Rodrigo Silva, ou é uma limitação intelectual, ou é uma desonestidade intelectual. Na verdade, não é uma limitação intelectual do Rodrigo Silva. Na verdade, é uma desonestidade mesmo, com seus gados e suas ovelhas. Todos os líderes religiosos têm a certeza de que a Bíblia é um conjunto de livros mitológicos que foi desenvolvida para manipular e alienar massas, como também para se beneficiarem. Todos os líderes religiosos sabem que o Jesus romano é apenas um personagem mitológico, assim como qualquer deus ou deuses. Exatamente quando neste contexto bíblico fala em mundo, não está se referindo ao globo terrestre, e sim a uma específica determinada área geográfica. Neste caso aqui, seria referente à porção territorial Oriente Médio e também à Europa. Até porque, gente, ainda naquele contexto social, cultural, político e religioso, eles não tinham ainda o conhecimento de que existiam outros continentes. Até porque, para eles, o mundo só era aquilo ali. E, principalmente, ali no mar Mediterrâneo, que era o mundo onde eles faziam trocas comerciais entre as civilizações e povos que ali viviam no Oriente Médio, na Europa e na África. E era uma época também onde eles acreditavam que a Terra era plana e que o Sol girava em torno dela, ou seja, da Terra plana. Exemplo disso, os europeus, naquele momento, não tinham ainda chegado aqui nas Américas. Nem o Oceano Atlântico ainda eles não tinham navegado. Era totalmente desconhecido. Para você ver que é tão verdade que eles compreendiam um mundo só naquele contexto que eles viviam ali, quando eles chegaram nas Américas, eles colocaram o nome de Novo Mundo, porque realmente era uma porção territorial gigantesca, totalmente nova e desconhecida. Por isso, a importância e a necessidade de estudar história, porque a gente só consegue entender e compreender esses contextos só através da história. Por isso que o admiro. Então ele diz aqui que quando este evangelho for pregado em todo o mundo, ou seja, que este evangelho agora já está sendo conhecido em todo o globo terrestre, então significaria que isso viria ao fim. Pessoal, aqui eu vou provar para vocês que Rodrigo Silva não sabe de porcaria nenhuma. Primeiro, quando você vai para a linguagem que foi escrito o Novo Testamento, que é o grego koiné, você tem 3 palavras para mundo. Você tem cosmos, que é um significado, você tem aion, que é outro significado, e você tem a outra palavra, que é essa palavra que está escrita em Mateus 24:14, que é oikoumene. O oikoumene é a palavra em grego para mundo que está em Mateus 24:14. Quando ele diz que todo mundo, né? No grego oikoumene.
Esse todo mundo não significava, nunca significou o planeta inteiro, o globo terrestre, como diz aqui o doutor Rodrigo Silva. Na época que foi escrito, 90 anos após Jesus, essa palavra oikomene era uma expressão que significava o mundo habitado da época, ou seja, o Império Romano. Portanto, aqui a palavra oikomene não se trata de uma previsão moderna de um evangelho globalizado, mas sim de uma expansão da mensagem cristã dentro do domínio romano. Um projeto político e religioso de influência que teria que ser feito naquele contexto. Ai, não é... se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia, você que é cristão, em Colossenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz o quê? Que aquele evangelho que ele estava anunciando para aquelas pessoas já tinha sido pregado em todo o mundo, oikomene. Então o apóstolo Paulo, lá no século I, lá no início da igreja cristã, Paulo diz que aquele evangelho já tinha sido pregado em todo o mundo. E Paulo usa a mesma palavra em grego, oikomene, que é a palavra que está lá em Mateus capítulo 24, 14. Ah, mas é verdade? Inclusive, pessoal, antes de eu falar com vocês, antes de eu fazer isso, eu conferi, que eu gosto de conferir para não falar bobagem com esse pessoal. Eu vou abrir aqui depois, eu vou tirar um print aqui e vou postar para vocês aonde está em Mateus capítulo 24, 14. Aqui nesse interlinear do Novo Testamento. Isso aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? É evangélico. Então ele mostra aqui a palavra oikomene. Então essa conversa de todo globo, isso é mentira. Isso é firula. Isso é firula. Exatamente. O próprio apóstolo Paulo deixou claro que o evangelho já tinha sido pregado em todo o mundo, ou seja, em todo aquele contexto político, cultural e social daquele espaço geográfico. Até porque seria impossível Paulo ir pregar em todos os continentes. E o pior, que o cristão não para raciocinar, pensar. Ora, como alguém pode pregar em todo o continente? Mas em uma época daquela que não tinha meios de transporte como temos hoje. Gente, não tem como religião nenhuma conseguir evangelizar e converter todas as nações. É o impossível dos impossíveis. E principalmente o cristianismo, que é uma religião que está em decadência, onde está perdendo força no mundo todo. Atualmente, só existe um continente, ainda que o cristianismo está crescendo pouco, é o continente africano, e ainda só em algumas regiões do continente africano. O cristianismo só está crescendo apenas um pouco na África subsaariana, que é justamente uma parte da África pobre, onde esses pobres vão procurar refúgio nas religiões. Então o cristianismo é uma religião oportunista, da fraqueza intelectual e da pobreza de um povo, onde prometem um paraíso, uma vida após a morte, ou a teologia da prosperidade. Então, essas pessoas pobres, miseráveis, sem conhecimento, caem no papo desses traficantes da fé cristã e elas se convertem ao cristianismo. Mas isso só é apenas na região subsaariana da África. Mas região da África do Norte ou África Mediterrânea, praticamente não existe cristianismo. Lá é controlada ou controlado pela religião islâmica, que é o islamismo. Na África do Norte ou Mediterrânea, o cristianismo não tem vez. Existem países da África do Norte ou Mediterrânea que é proibido ou proibida a presença da Bíblia nas ruas. Continente como a Ásia. Praticamente todos os países da Ásia é proibido de entrar com a Bíblia, porque 90% da Ásia não é cristã, ou seja, quase não existe o cristianismo nos países asiáticos. Gente,
destaque para esse outro ponto, que é o continente europeu, porque o continente europeu foi onde o cristianismo ganhou força e se tornou religião. Ou seja, praticamente a Europa é o berço do cristianismo. Mas hoje o cristianismo na Europa está desaparecendo, ou seja, está tendo uma descristianização na Europa. Vários países europeus que eram cristãos hoje são ateus. Principalmente os países nórdicos europeus e os países baixos europeus. Também aqui no continente americano está tendo uma queda do cristianismo. É pouco, mas está. Principalmente no Brasil, onde o cristianismo está perdendo força. E as religiões das matrizes africanas e pessoas sem religião ou ateia estão crescendo. Existem países na América onde a maioria da população não é cristã. Exemplo, o Uruguai, onde uma parcela significativa da população se declara sem religião, com dados que variam entre 30% a 50%. Além disso, em alguns países latino-americanos, embora a maioria seja cristã, há uma porcentagem notável de pessoas que se declaram ateia ou agnósticas. Então, essa picaretagem sem vergonha do Rodrigo Silva é uma desonestidade intelectual com suas ovelhas e gados. Por quê? Não tem a menor condição de o cristianismo ser pregado no mundo todo. Isso é mais do que impossível, até porque o cristianismo está em decadência, praticamente em todos os continentes. E além disso, o cristianismo é proibido em dezenas e dezenas de países. Aquele ou aquela que for desafiar pregar o cristianismo nesses países não sai nem vivo nem mortos, porque até o corpo dá um sumiço com ele. Só no mundo existe atualmente 330 milhões de deuses. Cadê que o Rodrigo Silva quer ir falar do Jesus romano dele em alguns países desses? Principalmente nos países islâmicos, onde tem o Talibã, onde tem os salafitas, o grupo dos Jihad, o Hezbollah, os Hamas, etc. Cadê que ele quer ir falar do Jesus romano na Coreia do Norte? Vai lá, Rodrigo Silva, pega a tua Bíblia e vai para esses países onde odeiam a Bíblia, o cristianismo. Lembrando que na Coreia do Norte não existe religião. A única religião que existe lá é a adoração ao culto aos seus líderes políticos. Ou seja, eles têm como seus líderes políticos um Deus. Então, Rodrigo Silva, vai lá nesses países falar do Jesus romano? Porque ele sabe que a coisa é feia, onde nem no caixão ele não tem o direito de sair. Porque pessoas de outras religiões nesses países, quando são executados ou executadas, muitas delas desaparecem com o corpo. E não vai ter Bíblia, Deus ou Jesus nenhum que vá livrá-lo. Essa é a realidade. O que é que esses líderes religiosos são? São uns montes de oportunistas, porque eles se aproveitam da ingenuidade, da falta de conhecimento da população brasileira. Eles sabem que a população brasileira não tem conhecimento histórico e muito menos da história da sua própria religião. Infelizmente, não temos uma sociedade brasileira intelectual, devido à falta do conhecimento histórico, filosófico, científico, sociológico, antropólogo, arqueológico. Para você ver, a pessoa dizer que o Deus de Israel ou Jesus romano deixaram a ciência, a medicina e os médicos. Isso é muita burrice mesmo, infelizmente. Porque a própria Bíblia deixa claro: quando uma pessoa estiver doente, chame os presbíteros
e façam a oração, que só assim encontrará a cura. Então, em nenhum momento na Bíblia fala de ciência, de medicina, de médico, ou seja, do conhecimento científico. Toda ênfase contextual da Bíblia é direcionada à fé, à oração, ou seja, à religião, e não à medicina, nem à ciência e nem aos médicos. Então, precisamos sim desmascarar e desmentir esses pilantras e oportunistas da fé, que usam suas mitologias para poderem se beneficiar. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.